ponta da linha agora com um especialista, né, em relações internacionais. A gente vai falar sobre o avanço dessas tropas russas, sobre as sanções econômicas. A gente conversa com um economista, doutorando em relações internacionais pela Universidade de Lisboa. Igor Lucena, muito obrigada por conversar conosco. Você acompanhou, Igor, essas palavras, né, de Vladimir Putin e está falando sobre a ameaça estratégica maior do que necessariamente a ameaça nuclear por parte da Ucrânia. Como é que você avalia essa fala mais recente do presidente russo? Boa tarde para você. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Nelson. Exatamente essa informação que a gente acabou de assistir sobre como está se dando e como o presidente Putin vê a situação, eu acho que nos últimos dias deu uma visão muito mais clara do ponto de vista dos seus objetivos. Quando a gente fala, como ele mesmo falou aí nesse ponto, há um temor, apesar de que outras nações, como a Látvia, como a Lituânia, já fazerem parte da OTAN e fazerem fronteira com a Rússia. A Ucrânia tem laços históricos que ele já vem comentando desde seu último pronunciamento, quando ele falou sobre a declaração de independência das duas repúblicas, das duas supostas novas repúblicas. Mas o ponto principal do seu objetivo está sendo bem explícito. Ele quer que a Ucrânia abra mão do seu legítimo direito democrático de decidir com qual tipo de aliança vai se fazer, né? No caso com a OTAN, e o medo dele é o fato de rapidamente a Ucrânia poder ter um arsenal atômico e com capacidades de atingir a própria Rússia, né? Quando a gente olha do ponto de vista de relações internacionais e de relações entre os estados, é importante a gente falar que não existe bem ou mal, não existe, e é interessante que essa foi a última pergunta do jornalista, força do bem, né? Eu acho que essa pergunta é um pouco fantasiosa. Estados não são bons ou maus, estados têm interesses. E no exato momento, o interesse do presidente Vladimir Putin é muito claro. Ele não vai abrir mão de ter uma espécie de contenção da expansão da OTAN no leste europeu. Ele pede que algumas bases sejam retiradas, mas ele sabe que isso não vai ocorrer, ele sabe que a OTAN não vai mexer em operações que estão desde 1997, mas ele não quer a sua expansão. E a Ucrânia, por dois motivos, né? Pelo fato da civilização russa ter se originado na Ucrânia, né? O antigo Rus, quando a Ucrânia já tinha grandes capitais, Moscou basicamente não existia por volta de 1100. E então, de uma certa maneira, há uma parte efetiva, isso ele não mente, dos ucranianos ao leste, que se consideram há mais de 500 mil passaportes russos que foram distribuídos nessas regiões da Ucrânia. O presidente Putin também fez algumas declarações, reuniões, fazendo uma espécie de análise. Se ele fizesse uma aliança militar com o México, ou com Cuba e Venezuela, e colocasse bases russas nesses estados muito próximos dos Estados Unidos, será que os americanos aceitariam? Muito provavelmente não. Mas, ao mesmo tempo, não há aqui uma defesa. Ele é contraditório, ele fala em autodeterminação dos povos, mas o que a gente assiste de fato é uma invasão do território ucraniano e essas novas repúblicas servindo de pretexto para que ele possa colocar as suas tropas militares e não publicamente dizer que invadiu a Ucrânia. É importante a gente analisar por esse ponto de vista que a Ucrânia ela já está perdida na situação do ponto de vista democrático. Se ela endurece com os aliados do Ocidente e escala essa situação, a gente talvez veja as tropas russas entrando em conflito com tropas ucranianas nas regiões de Donetsk e Luhansk. E, por outro lado, se ela cede e ela assina um acordo dizendo que vai renunciar a qualquer relação com a OTAN no curto, médio e longo prazo, a gente está vendo na prática a subordinação do Estado ucraniano ao Estado russo, né? E isso é o que aparentemente está em jogo.
como a Ucrânia vai se mexer, dado a sua relação com os aliados. É importante a gente falar também nesse ponto que esse é um objetivo micro específico do presidente Vladimir Putin. Agora, quando a gente fala do ponto de vista macro, o que a gente está assistindo é um momento onde a ex-chanceler Angela Merkel sai de cena, onde há um teste no atual chanceler Olaf Scholz, existem eleições na França, existem um conflito interno na administração do presidente Biden. Então, de uma certa maneira, não há uma unidade do ponto de vista do Ocidente, isso causado também muito por uma espécie de abandono nos últimos anos da presidência do presidente Trump sobre os assuntos internacionais. Então, criou-se um movimento específico para que o presidente Putin tomasse essa atitude. Ele viu uma fraqueza do Ocidente. E o seu objetivo, do ponto de vista principal, Carla e Nelson, é meio que redefinir o fim da Guerra Fria. Ele quer renegociar os termos e mostrar até onde a Rússia tem suas zonas de influência. Ele não concorda, o principal ponto do presidente Putin, o que ele coloca como a principal tragédia do século XX, foi o fim da União Soviética, e ele procura, com esse tipo de atitude, redefinir o fim da Guerra Fria. Ou redesenhar novamente, né, o mapa mundi, né, incorporando ali outros países, né, que já fizeram parte da antiga União Soviética. O que me chamou a atenção nessa fala do presidente Putin foi dizer que ele não fez nada, que aquelas pessoas que lá estavam, elas é que entenderam que deveriam passar para o lado russo, né, que simplesmente ele assinou ali o papel, né, a autorização para que isso pudesse acontecer no caso da Crimeia e agora em Donetsk e Luhansk, né, como se chama agora. Mas eu queria colocar o senhor, logo depois dessa anexação da Crimeia, aconteceram 2 acordos, os de Minsk. E naqueles acordos dizia lá que a Rússia poderia, sim, de certa forma, no entender do governo russo, também entrar nos assuntos internos da Ucrânia, nesse caso da OTAN, por exemplo. E parece que isso não está sendo respeitado pela Ucrânia. Até que ponto o acordo de Minsk deveria ser respeitado? Os acordos de Minsk 1 e 2, eles são relativamente vagos. Até que ponto a Rússia e a Ucrânia entrariam em consenso sobre determinados assuntos, e eu acho que o mais sensível é essa possível ascensão da Ucrânia à OTAN. Mas o maior problema, Nelson, que a gente vê aí é como esses acordos, em caso de conflitos, eles seriam resolvidos. Os acordos de Minsk, eles não são claros em relação a isso. E nesse ponto é onde o presidente Putin coloca o seu argumento. Hoje em dia, a gente não tem invasões como a gente tinha no século XIX, século XX, sem nenhum tipo de pretexto ou visão geopolítica de o porquê deles, né? Acho que, apesar do certo e o errado, a comunidade internacional espera algum tipo de informação. E o Acordo de Minsk, atrelado a essa suposta autodeterminação de uma parte do povo ucraniano, é uma espécie de pretexto que o presidente Putin encontra para resolver a situação de uma vez por todas. Na sua ótica, a influência não só da OTAN, mas da União Europeia, numa possível também ascensão de grupo da Ucrânia, seria devastador para os interesses russos na região. É importante dizer que, como você falou sobre antigas repúblicas soviéticas, quando a gente analisa Látvia, Lituânia, que são nações que já estão integradas não só à OTAN, mas também à União Europeia, não há volta para que a Rússia possa fazer qualquer tipo de incursão militar ou política nessas nações sem causar uma crise a nível global. Agora, a Ucrânia não. A Ucrânia ainda é um espaço onde o debate político e a situação é ainda em aberto. Para a minha visão, os acordos de Minsk, eles não terminaram, eles foram assinados, mas a sua interpretação é vaga desse ponto de vista, e a Rússia usa ele como
uma desculpa para efetivamente realizar a sua invasão, como foi feita ontem. Agora, como isso vai ser feito e como isso vai ser resolvido é o grande problema. Do meu ponto de vista, a estratégia russa passa por escaladas. A primeira foi a demonstração de tropas, a transferência de tropas e treinamentos para o Belarus. Agora, a gente teve essa liberação, essa autorização, como se pode dizer, de declaração das duas regiões. As tropas militares vão para essas regiões e o problema é, vai parar por aí? Né? O presidente Biden coloca a possibilidade de um ataque, inclusive em Kiev. Então, o que o presidente Putin está fazendo é colocando uma pressão sobre os ucranianos, o presidente ucraniano, para que ele tome uma atitude pró-Rússia nesse momento e que ele atenda às demandas russas em relação à OTAN e ao seu armamento bélico. O problema é que, a partir disso, se ele fizer essa atitude, acabou, de fato, o governo ucraniano e a subordinação a todos os assuntos passa a ser pela via militar. Bem, eu queria seguir nessa toada do passo a passo, né, da escalada, como o senhor bem descreveu, professor. Primeiro, né, a Rússia deslocando as tropas, aí reconheceu oficialmente essas áreas separatistas da Ucrânia, o que foi algo, vamos colocar como fora da curva, uma espécie de surpresa, né, porque ninguém esperava muito por isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem do lado, né, do outro lado, os aliados, Estados Unidos mobilizando tropas, assim como outros aliados, como foi citado, né, agora na entrevista coletiva da OTAN, Espanha, Dinamarca reforçando presença militar e garantindo, né, a segurança dos aliados. O que é que a gente pode esperar, então, como próximos passos dessa escalada de tensão? Do lado russo, tudo bem, a gente... Infelizmente, né, o que se espera seria um avanço ainda maior sobre a área da Ucrânia. E do lado aliado, professor, o que é que a gente pode esperar? Eu não acredito que os aliados devam avançar de imediato com algum tipo de resposta militar. Nesse momento, se a gente vê confrontos militares, serão entre forças russas e forças ucranianas. Os aliados devem injetar na Ucrânia recursos financeiros, equipamentos, armas, recursos de guerra, mas não acredito que eles vão, de fato, confrontar as forças russas no território ucraniano. Mas vão certificar que as suas fronteiras com o Belarus, com a Ucrânia e com a Rússia, principalmente ali na região da Polônia, Lituânia, estejam muito mais fortificadas para que esse conflito não consiga invadir os seus acessos. Agora, o que a gente vai ver a partir de hoje é uma escalada dos aliados nas sanções econômicas. Vários empresários russos na Europa e nos Estados Unidos vão sofrer sanções e bloqueios dos seus bens. Hoje mesmo, 4 bancos no Reino Unido, bancos russos, vão ter aproximadamente 5 bilhões de euros em ativos congelados. Nós vamos ver que o Nord Stream 2, o pipeline de gás da Rússia à Alemanha, teve sua certificação, isso provavelmente sua construção colocada em parada, ou seja, esse projeto não vai andar mais, e a gente deve esperar que mais sanções saiam coordenadamente entre Japão, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. A ideia, nesse caso, é pressionar financeiramente a Rússia para que a economia russa sofra a ponto de que o presidente Putin repense suas atitudes. Esse vai ser o primeiro passo. Então, um ponto interessante é que, apesar dessas sanções pelos ocidentais, pelos aliados, o presidente Putin já falou que não vai cortar a transmissão de gás e petróleo para a União Europeia. Isso, de uma certa maneira, mostra que ele está com algum tipo de vontade ou sentimento de conversas. Do meu ponto de vista, é que a escalada russa vai se dar nesse estilo. Ele faz uma atitude militar, ele avança militarmente e volta à mesa de negociações, para ver até que ponto os aliados vão ceder nas suas demandas. Então, eu acho que vai ter uma nova rodada de negociações, já com sanções sendo colocadas em prática, e aí os dois lados vão tentar entrar em algum tipo de novo acordo. Caso contrário, o presidente russo deve avançar em mais um avanço militar. Agora,
É lógico que a Bolsa Russa e suas ações já estão despencando, a possibilidade de sair do nível de estados emergentes e o que seria mais destruidor para a economia russa seria um desligamento do sistema internacional SWIFT dos bancos russos, impedindo a Rússia de receber qualquer recurso externo. Mas, pelo visto, isso não está fora de cogitação. Vamos aguardar. Cada um vai tentar esticar a corda conforme puder ali, né, para poder. O que eu vejo aí nessa história toda é a falta exatamente de um conciliador, né? O senhor tocou até no nome da Angela Merkel, né? Talvez fosse a Angela Merkel essa peça importante, né? Porque ela era bastante tentava ser conciliadora nessa questão, não? Falava russo fluentemente, inclusive, né? Ela tinha uma proximidade muito grande com a cultura. Exatamente. Exatamente. A chanceler Merkel viveu no leste europeu, viveu na Berlim Oriental, falava russo fluentemente. E, segundo informações mais próximas de diplomatas, ela tinha uma capacidade única de lidar e de ler os interesses do presidente Putin nos momentos mais críticos. A saída dela, em política, né, inclusive política internacional, não existem coincidências. Não há dúvida que o presidente Putin utilizou o momento pós a saída da chanceler Merkel para realizar esse tipo de inclusão, sabendo que ele não teria que tratar mais com ela. De fato, ela faz falta nesse xadrez internacional que nós estamos acompanhando. Do meu ponto de vista, Carla, do meu ponto de vista, Nelson, nós estamos assistindo ao momento mais tenso do ponto de vista de relações entre nações e possíveis embates militares. A palavra guerra pode ser usada aqui desde o fim da Guerra Fria. Não é algo trivial que está acontecendo, não é algo simples, é algo que vai exigir o máximo do presidente Joe Biden, da política internacional americana e principalmente da coesão da União Europeia nesse momento. Mas portas foram abertas hoje, significa que nas relações internacionais o chamado hard power, ou seja, a capacidade militar de colocar na mesa seus interesses baseados em tanques, volta a ser um instrumento fundamental, e a gente não via isso há bastante tempo. Isso vai ser utilizado para repensar não só a qualidade militar da OTAN, mas principalmente os gastos militares pelos países do Ocidente de hoje em diante. Bem, o presidente Joe Biden, que deve fazer um pronunciamento logo mais às 15h, pelo horário de Brasília, ele adiantou um pronunciamento que seria feito mais tarde, então para logo mais, e você vai ter todas as informações aqui no Band News TV. Tem uma última rápida pergunta. O presidente Vladimir Putin, ele citou que acordos também poderiam ser revogados após uma eventual renegociação futura com o presidente da Ucrânia, aí se referindo, professor, a essa oficialização, né, das áreas separatistas. O senhor acredita na utilização disso, além, né, da utilização do território militar ali para as operações militares, como moeda de troca? Eu acredito que sim. Eu acredito que se um novo acordo for realizado entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente delimitando interesses russos dentro do território ucraniano, eu acho que as duas regiões podem voltar a fazer parte da Ucrânia, mas com algum tipo de acordo que seja extremamente vantajoso para os russos, para o presidente Putin. De fato, a partir do momento que ele faz essa declaração das duas regiões, ele coloca na mesa de negociação essas duas regiões como ativos importantes para negociar com os aliados. E eu acho que esse ponto dele é principal. Então, é como eu lhe disse, ele coloca uma atividade militar, que foi a própria invasão, e, ao mesmo tempo, volta à mesa de negociação com essas inclusões militares como ativos de negociação. Parece bem jogo de war, né? Que a gente empurra todo aquele exército ali para a divisa que a gente quer tomar, né? E joga a moedinha, né? Joga o dado ali, né? E, na verdade, você está querendo atingir o outro lado, né? Igor, Luciana, um abraço a você. Muito obrigado por trazer todas esses esclarecimentos, esse entendimento, né, para a gente, para que a gente possa agora formar o valor. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Nelson. E sempre à disposição da Band News para acompanharmos juntos esses desdobramentos que, no final, vão influir aqui também no Brasil. Obrigada, professor. Um abraço. Até a próxima.
Carla Bigato, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Nelson. Só lembrando que logo mais tem o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Por aqui você acompanha tudo. Tem mais e que seja com paz, pelo menos é isso que a gente espera. É isso mesmo. Tchau, pessoal. Até amanhã.